Tudo bem? Boa tarde a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite muito gentil do pessoal do GIF para que eu fizesse uma breve apresentação e queria também cumprimentar meus colegas aqui de debate, gente bastante qualificada. Acho que nós temos todas as condições de fazer uma boa reflexão coletivamente. Eu sou Glauco Arbix, sou professor da Universidade de São Paulo e também um dos coordenadores da Rede de Pesquisa Solidária, que começou como um grupo muito pequenininho no final de fevereiro, já prevendo uma série de consequências não muito boas da pandemia. E esse núcleo cresceu. Hoje somos mais de 100 pesquisadores, médicos, físicos, químicos, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, psicólogos, engenheiros. E é um trabalho bastante bonito, muito voluntário, e eu vou apresentar alguns resultados da nossa pesquisa. Nós editamos um boletim semanal, já editamos 24 boletins, exatamente voltados para melhorar a qualidade das políticas públicas, e apresentamos as nossas ideias baseadas em evidências, porque a gente acredita que sem evidências não há como fazer políticas públicas de boa qualidade. Então, eu vou começar. Eu selecionei alguns itens dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são alguns só, há vários outros, nem eu tenho qualificação para tanto, mas eu selecionei aqueles que têm a ver com alguns indicadores que nós geramos aqui na rede e que eu vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, a fotografia do mundo e da gente diante da pandemia não é boa, como todos nós sabemos, ainda que haja a possibilidade da gente melhorar, né? Basta ter um pouco mais de disposição, de espírito coletivo, de trabalho solidário. Primeiro, cerca de 70 países interromperam programas de vacinação infantil e o atendimento de outras infecções graves, tem a ver com o objetivo número 3 do desenvolvimento sustentável. A Covid-19 colocou mais de 70 milhões de pessoas de volta à condição de pobreza, que tem a ver com o objetivo número 1. A desigualdade cresceu muito com a regressão da economia, tem a ver com o objetivo número 10. Aumentou o número de pessoas que passam fome, que é o objetivo 2, assim como nós temos a falta de acesso à água potável e saneamento, que tornou-se flagrante ao longo da pandemia. Não adiantava a gente pedir para as pessoas lavarem as mãos para tentar se prevenir do vírus, quando a gente sabia que não são todas as condições iguais ou semelhantes em todo o planeta, e nem muito menos aqui no Brasil. A pandemia colocou milhões de crianças em condições precárias de aprendizagem, é o objetivo número 4, e todo o esforço pela igualdade de gênero sofreu um retrocesso muito grande com a elevação da violência doméstica, cerca de 30% no planeta, isso, e do trabalho doméstico não pago. Isso são dados que não são nossos, não são da rede, nem da USP, são do PNUD, do UNDP, que é o último relatório fazendo uma primeira grande avaliação já pós essa primeira fase da pandemia que o mundo está vivendo. É como se eu pudesse dizer para vocês, a pandemia afetou muito fortemente o ritmo de políticas e programas voltados para atingir os ODS em 2030, como enfatizou o Carlos Pereira, e o que estava andando parou, em sua grande maioria, e o que estava ruim piorou. A mensagem não é boa, mas é sempre bom ter noção exata do diagnóstico para a gente saber como atuar. Eu vou pegar alguns dados de educação que nós fizemos na rede. Isso aqui é uma tabela sobre a desigualdade na educação durante a pandemia. São dados gerados pela Rede de Pesquisa Solidária a partir da PNAD e Covid do IBGE, que é uma pesquisa especial. A gente também participa da coordenação dessa pesquisa. Então, isso aqui é uma tabela simples, tem por idade, eu vou deixar com vocês, se vocês quiserem olhar depois. Então, você tem uma evolução dos mais pobres até os mais ricos, e dá já para a gente ver a questão da desigualdade, a porcentagem de estudantes que receberam atividade da escola segundo a renda e idade. Então, a gente vê que há uma distância já muito grande entre os mais pobres e os mais ricos, ou seja, aquilo que
não era bom, porque os estudantes mais pobres geralmente têm uma educação de qualidade ainda inferior à educação brasileira, e durante a pandemia a situação foi agravada porque os estudantes mais ricos, em especial aqueles localizados aqui no Sudeste, eles acabaram recebendo, ainda que com deficiências, mas receberam um sistema de aprendizagem, mecanismos de aprendizagem muito mais evoluídos do que os mais pobres, uma diferença bastante substantiva. Se vocês olharem, é de 69% para 82,5%, é uma situação que não é agradável para a gente. Se a gente olhar o número de horas despendidas em atividades escolares em casa, imaginando que a gente tem, que a escola forneceu atividades para ser feita em casa, nós vamos ter a tabela parecida, com horas, dias letivos, nos meses de março a agosto, setembro a dezembro, e nós vamos ter, de março a dezembro, horas, dias letivos, são projeções, isso que nós estamos fazendo, mas com base nos dados da PNAD e Covid do IBGE, e o que nós vamos ter é que, em função da diferença de infraestrutura, acesso à internet, acesso ao Wi-Fi, ausência de acesso a um bom ou a mesmo a computador, ausência de acesso a tablet ou mesmo a um smartphone levemente mais sofisticado, nós vamos ter que a diferença entre os alunos mais pobres e os alunos mais ricos pode chegar a 50 dias de aprendizagem, ou seja, os alunos mais ricos terão cerca de 50 dias a mais em um ano de aprendizagem do que os alunos mais pobres, o que significa um acréscimo, um aumento muito grande na desigualdade na educação. Aqui não é desigualdade de renda, certo? A desigualdade na educação, que evidentemente tem a ver com a desigualdade de renda, porque quem tem mais educação mais de qualidade, tem mais oportunidade de ampliar a sua renda e tirar a sua família da condição de dificuldade, da condição de vulnerabilidade. Se eu pudesse concluir, mais de 8 milhões de crianças entre 6 e 14 anos ficaram sem atividades escolares para fazer em casa, aqui no Brasil. 30% dos estudantes mais pobres ficaram sem atividades escolares em julho. Entre os mais ricos foram menos de 4%. Os estudantes mais pobres do Sudeste e do Sul tiveram acesso às atividades escolares em proporção semelhante aos mais ricos do Norte e do Nordeste, aqui no Brasil. A diferença das atividades realizadas em casa entre pobres e ricos pode chegar a 224 horas, ou equivalente a 50 dias letivos, e a desigualdade de proficiência em português entre estudantes de classes baixas e altas pode dobrar no período. Para a matemática, o crescimento da desigualdade pode ser de 70%. São projeções feitas com números reais, colhidos pelo IBGE a partir da PNAD Covid. Se a gente for olhar a situação das comunidades vulneráveis, tem gente aqui, o Itamar está aqui, que pode falar com muito mais propriedade. Nós montamos ao lado de vários grupos de trabalho na área de mercado de trabalho, na área de proteção social, economia, ciência e tecnologia, transportes, todo acompanhamento do distanciamento social, da questão dos leitos de UTI, da questão dos equipamentos. Nós também tivemos um grupo que faz análise de qualidade. Toda semana nós montamos uma rede de lideranças comunitárias. Nós conseguimos levantar nessa rede cerca de 150 lideranças comunitárias das mais variadas dimensões, desde culturais até educacionais, esportivas, e nós consultamos, fizemos 4 ondas de consulta a essas lideranças ao longo da pandemia. Acabamos de encerrar a última onda, a 4ª, e eles davam para a gente qual era a condição que as comunidades estavam vivendo, quais eram os pontos mais críticos, e a gente nota uma evolução desse trabalho. Foram mais de 120 lideranças em 7 capitais, Manaus, Recife, Distrito Federal, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. E o que a gente viu na primeira onda, em maio, a fome foi o drama crítico, veja, em maio já, por conta do desemprego, ou por redução de salário, ou por ausência de renda. A segunda onda, em junho, já pegou mais de forma mais poderosa as comunidades com aumento de mortes e contaminados, o que acentuou o desespero e o desamparo nessas comunidades, sempre em comunidades vulneráveis, e dessas 7,
capitais. Na terceira onda, em julho, nós tivemos o auxílio emergencial de R$ 600, com todos os problemas de encaminhamento. Ele teve um impacto bastante positivo, ele evitou que o Brasil caísse numa situação absolutamente difícil no que se refere a uma queda na renda e no aumento das dificuldades de sobrevivência das famílias mais pobres. E, apesar dessa situação positiva, a confusão da informação e falta de estratégia enfraqueceram exatamente a resistência contra a doença. Há muito peso da desinformação, de fake news e de ausência de crédito, né, nas políticas públicas, uma vez que havia muito, e há ainda muita discrepância entre as políticas oferecidas às comunidades do governo federal ou do governo estadual, do governo municipal, que muitas vezes oferecem alternativas e orientações bastante diferentes, deixando a população dessas comunidades bastante em confusão. A quarta onda, que terminou agora no final de agosto e setembro, ela registrou grande número de famílias que convivem com a fome, mas houve uma atenção especial para os idosos, que formam o grupo mais afetado com o aumento do risco de morte, com crises em função da solidão e falta de acesso a serviços de saúde. E um grande bloco de preocupações é que, sem atividades educacionais, internet e recursos básicos, as crianças não conseguem seguir os conteúdos educacionais à distância, o que aumenta exatamente a preocupação dos pais com a volta à escola. E houve um registro bastante importante do desgaste psicológico, perda cognitiva e de conteúdo em casa, que exatamente se somaram à insegurança dos pais sobre a falta de estrutura mínima nas escolas para proteger os seus filhos. Todos esses trabalhos foram conduzidos por alguns grupos específicos da nossa rede de pesquisa solidária. Então, veja, nós acreditamos que sem exatamente essa estratégia geral por parte do governo federal, que fragmentou o país, deixou de coordenar o enfrentamento à Covid, houve uma desmobilização do Ministério da Saúde e uma desorganização de políticas públicas que nós acreditamos estão na base das mais de 150 mil mortes, e muitas delas, com certeza, poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos um trabalho articulado, coordenado, com boa informação de qualidade e com o apoio que, em especial, toda a sociedade merece, mas, em especial, os mais vulneráveis. A gente acredita que é possível, apesar dessa situação, dar tempo para agir e proteger essas populações mais vulneráveis e evitar um triste recorde de 200 mil mortes, que é o que se pronuncia aqui no Brasil, pelo menos até o final de ano. Como eu disse para vocês, eu faço parte da rede de pesquisa solidária, vocês encontram todos os nossos boletins, blogs, análises, debates, trouxemos gente de fora, a rede é nacional e internacional, tem professores de Oxford, da Universidade do Texas, do MIT, de Cambridge, do Imperial College, que estão junto conosco, nos ajudando a desenvolver esse trabalho, e dezenas de pesquisadores jovens que recebem uma pequena bolsa de iniciação científica. Sempre bom lembrar, a rede de pesquisa solidária é uma iniciativa que não contou com recursos públicos, ela buscou nas empresas aquilo que o Carlos Pereira falou da parceria, nas empresas e instituições sem fins lucrativos, como a Fundação Betty Jacolaf, o Instituto Tid Setúbal, o Instituto Etos, o próprio Pacto Social, várias instituições como o Hospital Albert Einstein, o INCOR, aqui da Faculdade de Medicina da USP, são dezenas de instituições que nos ajudaram a movimentar essa pequena rede para a gente contribuir de forma voluntária com um trabalho solidário para ajudar a melhorar as políticas públicas e a salvar vidas. Se você puder trazer uma contribuição final para a gente, agradeço bastante. Obrigado, Amanda. Foi um prazer estar presente nesse debate. Acho que os debatedores trouxeram questões muito fortes, contundentes, na verdade, sobre a realidade brasileira. A gente tem muito que aprender trocando essas experiências. Eu queria apenas realçar o seguinte: vocês passaram
uma espécie de uma enquete, né? Confesso que eu fiquei um pouco dividido, porque perguntava a pandemia trouxe regressão ou a pandemia é um momento que oferece uma oportunidade de melhoria? Bom, na verdade, são os dois. Eu tentei clicar os dois e não consegui. Por quê? Porque a gente tem que partir da realidade. A realidade não é boa. Agora, tem chance de mudar? Não tem a menor dúvida, mas é preciso mudar o esforço que nós estamos fazendo. Eu estou completamente de acordo com o Tiago quando ele fala da articulação e da cooperação entre as várias áreas, público-privado, terceiro setor. O Brasil não tem saída se não tiver baseado nessa colaboração intensa, porque os nossos problemas são muito grandes, e, em especial, são problemas que dizem respeito à pobreza, à desigualdade. A retração da economia vai gerar, nós estamos batendo recordes de desemprego, vai gerar uma situação muito forte, e não há como o Brasil sair da situação de crise se ele não tiver um mercado de trabalho mais dinâmico, portanto, vai ter que ter crescimento, e se ele não desenvolver políticas e programas sociais, ou seja, nós não temos como escapar de um programa de renda mínima forte, porque o Brasil não comporta isso, essa é a questão de fundo. Se a gente entrar em outras áreas, como a que a Lígia levantou, que são super importantes, nós temos que aproveitar essas oportunidades para avançar nas pautas que combatem o racismo, que combatem a desigualdade de gênero, que é contra a violência doméstica e, em especial, as questões relativas ao meio ambiente. Então, aqui, eu só esbocei um pequeno caminho para a gente andar. Eu fico muito contente de participar do debate, acho que nós temos muitas ideias, acho que a cooperação ajuda a colocá-las em prática. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.